Bem-vindos a mais um episódio do Vênus Group. E hoje eu estou com uma pessoa, como escutei ontem, ela é, sabe aquela da Divertidamente Alegria? É ela, Patrícia Decker. Bem-vinda, Paty. Ontem eu escutei isso e eu falei, gente, é ela. E eu conheço ela tão pouco, mas o pouco que eu conheço, assim, é gostoso. Sabe aquela pessoa que tá sempre assim, ó? E isso é encantador. E foi um presente. Eu preciso agradecer o Renato, ele vai ter que escutar esse podcast, que eu ganhei de presente uma leitura do Código Humano, do Human Code. E de uma imersão que eu fiz lá com ele, ele falou, eu vou te dar um presente que eu acho que você vai amar. E eu não amei, eu amei muito. Foi um presente da vida, uma ferramenta maravilhosa. Paty, bem-vinda. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui também e eu acho que a alegria é uma característica minha de poder inspirar um pouquinho as pessoas. Então, que gostoso ver que faz parte do que eu estou conseguindo passar. E faz mesmo. E, Paty, assim, acho que você tem uma história tão bonita, se você puder resumir e contar um pouquinho de quem é a Paty, né? Eu vou contar. Não, e é lindo. Lá. E eu acho que trazer um pouco da transição da carreira. Então, vamos lá. Eu sou Patrícia Decker, eu moro em Florianópolis. Desculpa, pessoal. Né? Só é a Ilha da Magia, tá? Só. E eu escolhi morar lá quando eu fui estudar farmácia bioquímica na UFSC. Eu lembro que eu sou nascida em Jaraguá do Sul, então venho de uma família assim, bem estudiosa, né? Tudo voltado para responsabilidade. Eu escolhi uma profissão que me deu muita estrutura, né? Eu trabalhei quase 10 anos na área de farmácia. Primeiro, na universidade, eu fui bolsista. Eu queria muito ser pesquisadora, pela minha curiosidade, mas eu não segui esse mundo. Mas eu fui para o mundo de relacionar com pessoas. Então, eu fui gerente de farmácia por muitos anos, coordenei equipes grandes. E chegou um momento que eu fui fazer acupuntura, porque eu percebi que algo desestabilizava no meu corpo, que eu estava talvez exigindo de mim alguma coisa que eu dava conta de fazer aquilo, mas à custa de muito, né? E eu conheci a acupuntura sim, e quanto mais eu comecei a estudar acupuntura, menos aquele mundo me cabia. Então, eu acho que teve dois fatores muito importantes na minha transição de vida, que tem a ver tanto com o estudo da medicina tradicional chinesa, como com a ferramenta da Human Code, que é o que a gente vai falar, que foram 2 momentos que eu parei para olhar para mim, para me escutar. Sim. E para descobrir mais de mim, né? E aí eu me tornei acupunturista, já faz agora 12 anos que eu atuo. Faz tempo. Faz tempo, já tenho mais idade do que eu aparento, né? É maravilhosa, gente. E de qualquer forma, eu vejo que o mundo da acupuntura, ele me ajudou a começar a ler um pouco mais as pessoas para tentar fazer um diagnóstico do que causa um desequilíbrio, do que faz talvez a pessoa adoecer. E eu passei a estudar muito sobre os 5 elementos, que são, na verdade, 5 movimentos, né, de energia no nosso corpo, mas esses movimentos que a gente vai ter na nossa constituição, mais fogo ou menos fogo, mais ar, mais água, mais terra, e dentro disso eu fui descobrindo de mim e vendo quais são as potencialidades, né? Eu descobri que eu era muito boa para atender one by one, como vocês falam, né? Mas seria o atendimento individualizado ali, um paciente, algo que não me gerava uma multitarefas ao mesmo tempo e que gastava muito da minha energia. Então, eu passei a me dedicar para um atendimento individualizado. Eu sigo atendendo, é uma grande paixão da minha vida, mas eu sou muito curiosa e eu estou sempre investigando novas técnicas. E então, eu acabei chegando na Márcia Lerina, que é a fundadora da Human Code. E eu acabei, na pandemia, indo fazer essa formação da Human Code, de entender melhor o código humano. Como eu convivi também antes com muitas pessoas que já tinham feito a ferramenta e conversavam sobre isso em círculos que eu frequentava, quando eu fui fazer, nossa, fez todo sentido. E hoje eu ainda utilizo essa ferramenta
para os meus atendimentos também, porque nessa ferramenta também vai falar de cromáticas, de grupos, né? De planejadores, conectores, executores, transformadores, mas que eles usam também os elementos do ar ou do fogo, da terra, da água, e eu consigo fazer uma leitura melhor de tentar entender as pessoas pensando como essas energias elas circulam no nosso corpo, né? Em todos os processos. Então, claro, quando eu fiz essa transição de carreira para acupuntura foi bem difícil, porque primeiro eu pedi demissão, terminei o meu curso de acupuntura, estudei para muitos concursos, passei, e quando eu fui chamada eu fazia terapia, fiz muitas coisas diferentes assim para autoconhecimento, e eu cheguei à conclusão que eu já não queria mais ser servidora pública, que eu queria ser empreendedora, né? E então as coisas vieram vindo devagarinho, mas hoje eu vejo que eu tenho mais de um interesse, né? Eu acabo trabalhando muito fundo dentro dessa coisa do equilíbrio do ser humano. É algo que me traz muita alegria ver o quanto eu posso impactar na vida das pessoas. E aí eu descobri, segundo a ferramenta da Human Code, que o meu código humano, ele é regido pela consciência ampliada, que é, na verdade, uma estrutura de que eu sou um planejador, eu sou uma pessoa regida pelo elemento ar, que faz parte dos estudiosos que gostam, né, de se aprofundar num processo mais teórico. E o jeito que eu me comunico no mundo e que eu interajo, eu sou uma inspiradora. Então, é regido pela transformação que traz a sabedoria de a gente conseguir aplicar as coisas também na prática, né? E trazer transformações, mas eu me sinto muito feliz de poder inspirar as pessoas, de poder, às vezes, dar um depoimento e mudar, ou de trazer uma informação no consultório, ou de levar um produto, às vezes até de dar uma dica de alimentação, né? Eu tento sempre estar disseminando. Não, perfeito, Paty. E sabe que é muito bacana? Hoje, eu falei sobre isso ontem, nós somos seres multipotenciais. E agora vai virar moda, gente. Eu falei isso ontem e eu vou falar. Vocês vão ver que vai começar todo mundo a falar. Porque nós temos múltiplas capacidades. É verdade. E o que acontece? Nessa transição, a gente ficou muito tempo preso nesse lado analítico, estratégico, de construção de matéria, de estudos muito profundos. E a gente deixou de lado um pouco a nossa criatividade, o sutil. E esse resgate está sendo feito. Então, eu vejo muitas pessoas passando por essa transição de carreira, esse movimento de, tá, mas o que eu vou fazer? Para que eu sirvo? E daí, um dos motivos que eu trouxe o podcast foi de mostrar e desmistificar ferramentas de autoconhecimento que te tragam inteligência para que você tenha a inteligência emocional para você seguir e você claro e nítido que você está no seu propósito de vida deste momento, porque pode ser que ele se amplie e ele mude, né? E eu queria até que você trouxesse um pouco sobre isso. Mas o que eu queria trazer aqui é o quanto que as pessoas precisam buscar, e isso só tem como fazer com autorresponsabilidade, essa transformação, porque você tem que buscar essa transformação, ela não vai cair no seu colo. Então, assim, eu cutuco muitas pessoas, já assim, saiam da sua zona de conforto. Porque não vai cair um convite para você mudar de carreira ou você mudar de área batendo na porta. Não. Você tem que fazer esse movimento. Não é o outro que tem que fazer por você. Que nem ontem uma mãe falou, não, porque a minha filha não. A sua filha é grande. Ela já é mãe. Então, não é você que vai fazer o movimento por ela, é você. E se ela é adulta e ela não se responsabiliza, ela está se diminuindo para um tamanho que não é o tamanho adequado. O tamanho adequado. Então, eu queria que você trouxesse um pouco mais as premissas, né, dessa ferramenta tão maravilhosa, porque eu fiz, e eu até vou pedir para ela dar de exemplo. Eu falei, gente, que coisa mais poderosa, porque foi uma leitura super profunda, minha, e o mais gostoso
gostoso de tudo é que ela ainda dá um direcionamento. É isso mesmo. Quem não quer, né? E de qualquer forma, eu sempre digo que bater em porta fechada é muito difícil, né? No começo, como acupunturista, eu queria convencer as pessoas. Eu olhava e via, sei lá, ela tá ali espirrando e tá com uma gripe há um mês. Eu tinha vontade de dizer, olha, eu posso te atender. Tu não quer fazer uma mudança? Quem sabe diminui esse alimento, muda, né? Lava o nariz, faz isso. Então, as pessoas que não querem, a gente não vai conseguir acessar. Sim. Mas a partir do momento que há um interesse, a gente consegue sensibilizar a pessoa, eu acho que a transformação, ela vai, né? Então, vamos te dar de exemplo. Eu vou explicar um pouquinho primeiro como que essa ferramenta funciona. Ela utiliza padrões matemáticos, né? Hoje ela está dentro de uma ferramenta que a gente pode lançar os dados, o nome completo, a data de nascimento da pessoa, e o sistema traz para nós já todos os recursos, né? Para que a gente possa fazer essa análise. Mas claro que envolve também bastante estudo, pela nossa interpretação, porque cada código humano, ele é único, né? Então, a gente não faz algo padronizado, assim, de dizer, esses aqui tem que caber aqui e tal, porque Sim. as combinações, elas são únicas. Mas é regido por um sistema de dividir as pessoas, na verdade, assim, não como algo definitivo também, mas dividir entre planejadores, que seriam pessoas com uma tendência muito mais mental, de uma busca, assim, de querer estruturar as coisas, de ter uma boa iniciativa de escrever projetos. Então, é aquela coisa de a gente conseguir colocar cada pessoa no seu perfil, né? Sim. Então, é muito mais fácil que alguém que já tem essas características inatas, ela possa fazer essa função do que a gente pegar alguém que é um executor de primeira, que, na verdade, pega e vai fazer, que é muito forte, ágil, dinâmico, né? Que não desiste, mas que talvez ele não é tão bom nessa parte de desenvolver o planejamento primário, né? Então, a gente separa nesses planejadores, depois nos executores, que seriam as pessoas regidas mais pelo fogo. Então, são pessoas muito mais conectadas com o instinto, né? Elas sentem no corpo. Então, todos esses tipos, eles também precisam estar em equilíbrio para a gente poder ter a nossa melhor frequência, né? A nossa melhor entrega. Então, as pessoas do elemento fogo, elas têm uma tendência de precisar muito mais exercício físico, gastar energia, né? Senão elas ficam inquietas, né? Então, o que a gente vai vendo é que depois a gente vai juntando uma combinação, não só da nossa alma, que seria a nossa força essencial, mas também como uma conjuntura que é o formato de a gente agir no mundo. Então, ainda teríamos os executores, que são pessoas... os conectores, né, que seriam pessoas mais regidas por um processo mais de conexão com as pessoas, são ótimos em se relacionar tanto com recursos como com pessoas, em unir tudo aquilo e fazer algo ampliar, sabe? Sair daquilo melhor. Então, essas pessoas, elas são do elemento água. Elas, por se conectarem mais, elas fluem, né? Elas não brigam, mas elas vão achando caminhos e elas têm uma sensibilidade maior em termos de corpo, né? De perceber, às vezes, a coisa no seu próprio corpo e, às vezes, até de ficar doente, se elas não estiverem entendendo o que elas estão vivendo. Porque tudo é luz e sombra, né? Luz então, e assim, sombra. Você pode estar na luz da sua potência ou na sombra da sua potência. Isso Eu mesmo. vejo muito isso, pessoas com muita potência, mas que estão vibrando no outro lugar. Então, o autoconhecimento, ele faz também você olhar onde você está vibrando. E talvez aceitar o lado sombra também. Perfeito. Porque o lado sombra vai nos ajudar a transformar o lado luz, Lindo. né? Isso. E dentro desse olhar, a gente poderia estar auxiliando os processos a irem mais tempo para a frequência alta do que para a frequência baixa. Isso, né? perfeito. Então, tu vê, fechando 4 grupos, a gente ainda teria os transformadores. Eles são regidos pela Terra e são aquelas pessoas que elas já vêm com um senso de responsabilidade. Então, a gente diz que rege muito a intuição
E essas pessoas da intuição, né, elas às vezes vão sentir que aquilo é verdade, mas elas não têm recursos para explicar com palavras, né? Então elas vão dizer, olha, eu sinto que isso é esse caminho, mas de alguma forma a gente também está sendo chamado no planeta para abrir esse processo do sutil, né? Então, por que a gente vai tendo em momentos históricos mudanças? Talvez no momento que ainda não existia a luz e que a gente precisava viver da agricultura, a gente tivesse na Terra muito mais pessoas executoras, porque a gente precisava capinar, né? Mexer com o físico mesmo. Depois a gente passou a ter muitas pessoas das relações, né? Muitos conectores. E agora as crianças que vêm nascendo, vêm muitos transformadores, né? Claro que nós não somos só uma coisa ou outra, a gente é um somatório e a gente também vai ser regido por números, né? E por questões matemáticas do nosso período formativo, que vai ser o período do 0 aos 7 anos. É muito de como a gente constrói o aprendizado da individualidade. Centênios, né? Os setênios. E esses setênios, eles são estudados, além da antroposofia e dessa ferramenta, os setênios também eles são usados na medicina chinesa. Então, sabe, essa ferramenta da Human Code, ela fechou muito com o que eu acredito, porque se a gente estiver vivendo o setênio que a gente está com mais propriedade, então vai ter uma época, depois dos nossos 40 anos, que a gente vai querer buscar mais propósito. É um movimento natural. Então, lá com os 20, a gente pensa em ganhar dinheiro e se estabilizar, né, na vida adulta, construir, mas depois dos 40 a gente não quer mais ter a mesma eu ia dizer a mesma batida, não achei uma palavra sem ser mais gíria, assim, mas num sentido de que ali a gente estava muito mais numa viragem, né, de alta voltagem, velocidade, e depois, não, eu quero fazer com qualidade, né, eu já quero descobrir como que eu vou fazer as coisas de uma forma melhor e que eu possa gastar menos esforço, né, conectar melhor com o meu propósito de verdade. E acho que junto com isso, Paty, ainda existe as eras. Então, assim, os meus 20 anos, com certeza, são diferentes das pessoas que têm 20 anos hoje e da minha filha. Então, assim, por mais que eu tenha querido me estabilizar, mas tem a minha individualidade, né? Assim, eu sempre fui uma pessoa expansiva, amorosa, mas ao mesmo tempo muito analítica também. Eu sempre consegui construir grandes coisas porque eu sempre metrifiquei as coisas. E é difícil quando você não consegue medir, porque a intuição, ela não é... Você não consegue medir, você não consegue ter um OKR para aquilo. Mas hoje, as crianças de hoje, eu sei porque eu tenho os 3 setênios diferentes em casa. Isso mesmo! Eu tenho um de 20, uma de 14 e um de 9. Então, assim, é incrível como você vê como eles fizeram já download de formas diferentes. Isso e mesmo. como eles têm uma visão de mundo diferente. Então, que nem assim, o meu de 20, ele não tem a mesma ânsia de construir como eu tinha. E é lógico que também é de cada um. Mas eles já veem o mundo de forma diferente. Então, essa transição também de era também entra nessa leitura. Porque você está indo para uma era onde a criatividade, né, porque o analítico está pronto, a estratégia está pronta, ela é cuspida. Hoje é fácil, hoje a gente tem milhões de ferramentas de inteligência artificial, mas a criatividade, o sutil, o olhar para todos e a sensibilidade, que eu digo dessa intuição, ela é muito importante. Então, se você souber as suas qualidades, e por mais que você seja uma pessoa de construção estratégica, se você tiver a sua intuição alinhada, você vai ser muito melhor. Né? Eu concordo. E se ouvir mesmo, né? Porque talvez, assim, cada um sempre vai ter um estilo de ponto fraco. Nessa ferramenta da Human Code, a gente chama de condicionamento, que seria quando eu não tô legal, o que pode acontecer comigo, né? Eu vou ter uma tendência de sempre repetir um padrão que talvez seja o grande desafio da minha vinda aqui na Terra, né? E esse condicionamento, ele
ele se repete na minha vida. Mas se a gente estuda um pouco mais, a gente descobre assim, tá, se o meu condicionamento é esse, eu posso saber como que eu vou usar, que estratégia eu posso usar e que forma de ação que eu vou usar para sair disso, né? E a ferramenta ainda traz mais uma coisa, ela traz os cenários nos quais a gente vive, porque a nossa vida é cíclica. Além dos setênios, a gente teria uma questão cíclica anual e que vai repetir dentro dos padrões matemáticos. A cada 9 anos a gente gira um ciclo vivendo um pouquinho de cada número, de cada influência que os padrões nos trazem. Então, a gente também pode ser, em algum ano, uma característica que a gente não é tão bom, ela pode estar mais avivada, sabe? Então, eu acho essa ferramenta fantástica, não, sabe? Maravilhoso. Ela é uma somatória de... O que você está falando, eu vejo tanta... tem numerologia, eu não sei nem se é isso, mas assim, é astrologia, numerologia, cabala. É verdade. Todas funcionam. Todas funcionam. E ela parece um resumão, porque você fez a leitura da minha e eu fiquei impressionada. E como eu não te conhecia, eu não usei recursos de dizer, eu investiguei, né? Eu até não te pesquisei antes, porque eu senti assim que seria tão importante uma validação para ti de eu trazer algo bem da ferramenta e não da minha impressão pessoal, né? Sim. Claro que uma leitura que eu fiz do que a ferramenta te traz, né? E é lindo, gente, assim, de novo, autoconhecimento é libertador. Libertador. Né? Porque talvez na mudança de carreira eu ainda não tinha essa ferramenta, mas desde que eu fiz todo esse processo da Human Code, eu decidi montar uma segunda empresa, que é a minha empresa dos sprays de ambiente, que até o nome é Joy, né? E que a gente até trouxe aqui para mostrar um pouquinho. Não é muito legal. Mas é um validador de como esse mapeamento, ele também me disse assim, não, Patrícia, você tá no caminho certo. Porque o que eu vejo às vezes que acontece também quando a gente estuda o nosso ser, a gente vê que a gente não é uma coisa só, né? Mas que a gente também tem dualidades, tem movimentos às vezes que são contraditórios e a gente poder assumir, ok, nesse momento eu estou muito mais de aceitar novas formas, eu vou me abrir para fazer coisas diferentes do que ficar na zona de conforto, mas talvez em outro momento a gente esteja muito mais estudando algo e aprofundando e introspectivo, sabe, na espiritualidade, e aquele ano não vai ser um ano de abrir possibilidades, mas talvez de fazer uma transição interna para no outro ano colocar força, sabe? Que é o que eu tô vivendo, e você falou isso para mim, e assim, foi acho que a gente ficou mais de 2 horas juntas, sei lá, 2 horas. Mas tem uma coisa que me marcou muito e que fez uma diferença na minha vida, que você falou assim, Ju, tá tudo bem você provar várias coisas diferentes. Porque depois que eu fiz essa transição de não só ficar dentro das empresas como executiva, mas eu também poder mentorar, também palestrar, tudo, começou a aparecer muitos convites e eu comecei a me dar, como uma boa virginiana também, assim, que também é muito analítica. Organizar, não, né? Eu organizo, mas eu não sei, será que tudo... Eu vou pra onde? Eu faço o quê? O que tá certo, o que não tá certo? E eu sou uma pessoa muito intuitiva, só que eu também sou uma pessoa que... Só que você falou, Ju, você tá num lugar de expansão. Aproveita, curte cada momento. E quando me deu um alívio e me fez tão bem. E o que acontece? Eu entrei no flow. Isso é o segredo. O flow vale para qualquer técnica, né? Exato. E eu comecei a entrar de alma. Então, você me viu outro dia no palco ali com a Simone fazendo a constelação. Eu vou de alma. Então, assim, há um ano atrás eu falava, tá ali fazendo isso? Imagina! Mas eu fui de alma e quando você vai, você tá por inteiro e você começa a encontrar o seu propósito. Agora, pensando no ano que você tá vivendo, né? O seu ano fala de união harmoniosa e você tá em ciclos agora que eles estão nesse processo da transformação, né? Tá vivendo esse elemento terra que faz a intuição ser muito importante nesse momento. Então, a tua manifestação, ela vem
vem dessa sabedoria de você agrupar tudo aquilo que você fez até hoje e poder ir experimentando, né? Então, essa facilidade de fazer isso é a gente usar a força do fluxo para poder transitar nesse lugar e levar isso, né? Então, eu, por exemplo, não deixa de a intuição ser importante, mas você é uma planejadora e também uma conectora. Muito. Então, por exemplo, na constelação, o que eu percebi? Você presta atenção em todas as pessoas que estão ali e você consegue ver quem vai precisar de um lenço, quem vai precisar de um suporte, de olhar às vezes para a consteladora e dizer, olha, presta atenção aqui. Tu ficava prestando atenção se ela tá vendo tudo, se... Então, essa estrutura de suporte, ela é muito dos conectores, sabe? Essa natureza, ela vai estar sempre dentro de você, né? E que talvez a gente usar as forças que a gente tem, os talentos, né? A gente até conversou daquele livro dos talentos. Sim, os pontos fortes. Os pontos fortes. Então, é isso, sabe? Se a gente puder saber quais são os meus talentos e eu poder colocar isso na mesa, é muito mais fácil do que a gente tentar treinar algo totalmente diferente. Eu gosto dos pontos fortes e eu começo, quando eu pego pessoas muito mentais, executivos muito, que estão muito nesse analítico, primeiro ponto que eu quebro eles é com o teste do método Gallup, que são os pontos fortes. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, a gente foca no que a gente não é muito bom querendo melhorar. Né? É verdade. Só que porque o que acontece? Os nossos pontos fortes, eles fluem tão bem, eles são coisas tão intrínsecas que a gente não dá valor. Entendeu? Verdade. Então, quando você faz o teste, você fala, eu sou assim. Nossa, mas isso é um ponto forte, porque você é único. E aquela mistura dos seus pontos, ele é único. E isso é muito importante. E eu levo isso também para dentro das empresas, para que você tenha times multidisciplinares. Claro. É muito importante, porque senão você acaba contratando pessoas muito parecidas com você. E daí você não tem pessoas futuristas, estratégicas, dependendo de como você for. Então você precisa de um time, de uma empresa multifuncional para que você consiga transitar em todos os lugares. E quando você me traz que eu sou conectora, hoje caiu uma ficha de coisas que eu fiz lá atrás. Então, assim, eu conseguia construir projetos muito rápidos. E eu não sabia por quê. Eu não sou, aqui, vestir a capa do superpoder. Não. Sim. Hoje eu entendo porque eu sei que eu tenho um arquétipo conectora. Então, eu ia em todos os setores e eu mostrava para eles o porquê que eu estava fazendo aquilo e o que eles tinham para me oferecer. Então, as pessoas tinham prazer de entregar. E isso, eu sempre, quando eu faço a parte de imersão de liderança, isso é muito importante para a nova era, para os líderes da nova era. Você mostrar essa transparência. Então, é tão legal quando você tem uma ferramenta que te mostra os seus pontos fortes e a fase de vida que você está vivendo. Porque você simplifica seus relacionamentos, simplifica tudo. E em vez de treinar algo do zero, a gente fortalece um pouco mais aquilo que a gente é muito bom. E aí a gente dá uma melhorada em alguns pontos que talvez sejam obrigatórios e necessários dentro de uma empresa, né? Sim. Agora, pensando, por exemplo, a melhor característica do conector, além de ele conseguir se relacionar com todo mundo, unir toda a equipe, né? Fazer aquela equipe ficar... Ele também refina. Ele faz com que o projeto em si, ele dê um upgrade, sabe? E que ele saia um projeto muito melhor. Uau. Então, essa capacidade de visualizar a necessidade de cada pessoa dessa equipe, eu acho que você está no lugar certo, sabe? Então, isso dá uma sensação de que, nossa, de algum jeito na vida, a gente vai fazendo esse fluxo, né? E vai podendo usar e colocar isso tudo em prática. Então, olha... Não, e você sabe, Paty, que como eu queria ter sabido disso há 10 anos atrás. Porque o que acontecia, por eu ser assim, que eu fiquei sabendo agora, faz pouco tempo, né? É lógico que a gente vai se conhecendo, vai se entendendo. O que acontece? O Joey fala isso, o Joey Dispenza. As pessoas, elas buscam muito o autoconhecimento quando ou elas perdem alguém, ou quando vem uma doença grave, quando algo desestabiliza realmente ela.
E a gente não precisa passar por isso. E essa nova era, que todo mundo fala, nossa, o tempo está mais rápido, não sei o que lá. Esse novo movimento do nosso planeta, ele está acontecendo para que as pessoas busquem essas ferramentas antes. Então, por que eu vou fechar o porquê que eu estou falando sobre isso? Por ser mulher e estar num ambiente corporativo, também não foi muito fácil. E por ser essa pessoa conectora, eu sempre fui muito amável. E as pessoas interpretam de formas diferentes também. E às vezes as pessoas não sabem receber essa amorosidade. Então, quando eu percebi isso, e quando você é diretora única dentro de uma mesa, de um lugar onde todos os outros são homens, eu me masculinizei demais. Claro. E eu fiquei doente. Então, eu fiquei muito doente mesmo. Assim, além de ter tido burnout, eu também fiquei. Olha como se eu tivesse esse poder na minha mão, eu cheguei e falei assim, eu sou conectora. Você tá com algum problema com o meu amor? Tentar fazer força. Amor é uma virtude. Eu estou aqui para transformar. Mas você entende como o autoconhecimento empodera você? Faz sentido. Porque as mulheres de hoje, com 20 e poucos anos, 30, assim, até um pouco mais velhas, elas não passaram por... vou fazer 44. Foi mais difícil. E tá tudo bem. A gente é da mesma geração. Exato. E o que eu vejo, como eu trabalhei num corporativo que era um ambiente farmacêutico, ele é feminino. Porque eu converso sobre isso com pessoas de áreas, às vezes, ou de arquitetura, de construção, da engenharia, né? É muito diferente, e um corporativo que você viveu não é o que eu vivi, porque para nós a gestão ela era quase toda por mulheres, né? Então, não é que não fosse também um lugar onde as mulheres também usavam essa força. Mas é diferente, é amoroso diferente, né? Então, hoje quando eu penso sobre as potências, né? Vamos puxar um pouquinho da medicina chinesa, do Yin e do Yang. O Yin e Yang, na verdade, eles são sempre um formato, uma moeda de comparação entre algo, né? Nada é 100% Yang ou Yin, sempre vai ter parâmetros de comparação. E quando a gente compara algo, essa necessidade de ganhar dinheiro, de ser um masculino que fala mais alto, que tem autoridade, né? É muito mais do Yang, dessa força que a gente coloca e que até é invisível às vezes, né? Então, vamos pensar que o que também te adoeceu talvez foi gastar um pouco mais dessa energia Yang por um tempo longo, e aí a gente começa a depletar a nossa energia Yin, que é o Yin da matéria, sabe? Da estrutura, que é muito mais do receptivo, do feminino. Então, hoje o que eu vejo há uma tendência com os próprios movimentos do feminismo. Eu acho que a nossa geração sofreu muito com isso, né? De a mulher querer achar esse espaço e de ela... tá até fazendo algo que é quase impossível de dar conta, que é uma jornada dupla, tripla, quádrupla, né? Exato. Porque ela quer ser mãe, ela quer continuar sendo esposa, mas ela é funcionária, ela tem que dar conta da academia, da casa. Então, trouxe um desequilíbrio, né, Paty? E trouxe um desequilíbrio para dentro das casas. E os próprios... Eu sou zero feminista nesse lugar de... eu adoro... Gente, o masculino ele é muito importante. Tem até uma empresa que eu mentoro que está fazendo contratações. Eu falei, esse cargo é homem. Você precisa da energia masculina para ter a força. Para ter a força, o equilíbrio. Porque senão a mulher vai exaurir mais, entendeu? Exato. Daí o envelhecimento é mais rápido. Tudo afeta. Tudo afeta. Agora, vamos pensar uma coisa. A Ju, que está aqui hoje, vamos dizer que a gente pudesse espionar o passado e dizer assim, Ju, você quer ganhar aqui a ferramenta da Human Code, É isso que eu queria falar. Eu fiquei pensando que as grandes dificuldades nos fazem ser pessoas melhores, tá? Sempre. Então, talvez você nem desse tanto valor, sabe? Sim. Porque os momentos mais difíceis que eu vivi, que eu também fiquei doente, ou que eu tive tantas dificuldades para desenvolver algo que para mim era difícil, foram as coisas que mais transformaram a minha vida. Sim, para dar valor, sabe? Então, hoje eu também impulsiono muitas pessoas para achar o seu propósito, para fazer transição de carreira, ou para parar de fazer força onde tá impossível seguir, sabe? Porque a gente vê fisicamente que aquele ser não tá mais dando conta, né? E se não tem o flow, você tá no, se o negócio, se você tá tendo que lutar muito para algo acontecer, tá no lugar errado. Tá no lugar e até errado. é isso que eu queria entrar, porque quando você fez a minha leitura,
você me falou do meu ano e ela vai mudando, assim, a sua essência não muda, Isso mas mesmo. você transita em lugares diferentes. Conta um pouquinho mais, Paty, porque, gente, Sim. além de tudo, tem um spoiler mensal. Isso mesmo. Essa parte ela é quase infinita, porque o que o sistema coloca? Ele abre 12 meses para que a gente possa trabalhar o nosso ano. Então, o que o cenário nos coloca? Ele teria algo que seria dividir, assim que a gente faz aniversário, a gente teria os 3 primeiros meses que eles começam a trazer uma preparação do que a gente vai viver naquele ano. Então, o bem início do nosso aniversário, às vezes aquele número que nos rege, com aquele quadrante, com aquela dimensão, ele ainda não está tão estabelecido. Então, ele inicia, mas principalmente o grosso do nosso ano, ele vai reger por aquela energia. Mas a gente consegue ver numa mandala que é muito fantástica e que ela usa diversos conhecimentos, desde a geometria sagrada até diversos conhecimentos. Eu acho que isso, assim, é algo que nem dá pra gente explicar tanto com palavras, a gente teria que experimentar para ver, mas que ali a gente consegue ver, assim, qual é a tendência daquele ano, qual seria o desvio que a gente poderia fazer para cair a frequência, então qual é o risco de talvez a gente se bagunçar, e aí qual é a estratégia e a forma de ação para cada mês a gente ir para o nosso melhor em potencial. Então, quando a gente olha a estratégia e a forma de ação, também vai entrar cromáticas, que seriam os 4 grupos, né? Sim. Os números de 0 a 9, e também a gente utiliza dimensões para ver, por exemplo, assim, o que eu vou trabalhar de desafio, tá onde? Tá numa dimensão que é só de sobrevivência? Não, tá numa dimensão que já inclui o emocional, que inclui o mental, que coloca estratégia, que abre dimensões de a gente perceber mais características intuitivas, espirituais, sabe? Então, essas dimensões, uma vai contendo a outra. Então, dentro dos cenários, a gente consegue, inclusive, trabalhando mais ou menos essas dimensões de percepção, sabe? Eu vou ler aqui, gente, que eu peguei aqui, eu vou ler o meu... mês? Eu tenho aqui, potencial de agosto, centramento, 2 a 3, tá? Tem vários números. 2 de ar na terceira dimensão. Isso mesmo. Período com alto potencial de clareza, entendimento e forte senso de ordenação. Gente, é perfeito, porque foi o que a gente se falou há um mês e pouco atrás. Você falou, Ju, experimenta. E eu fui experimentar e caiu muitas fichas. Então, assim, de verdade, gente, assim, é impressionante. A comunicação, que é o que eu estou fazendo, possibilita expressões verdadeiras que fluem isentas de preconceitos. Assim, mas é tão perfeito, caiu como uma luva. Quando eu li, eu parei outro dia e falei, deixa eu ler de novo. Vamos ver se tá ainda fazendo sentido, né? Não, e é um sentido, porque assim, eu comecei a ver a comunicação de uma outra forma. Estou fazendo uma mentoria focada em comunicação para que eu consiga levar exatamente o que eu quero nas palestras que eu tô dando. Olha que lindo. Então, assim, eu fui trabalhar. Então, olha como um direcionamento desse te ajuda, né? Então, assim, é onde estava a minha questão, na comunicação. Então, eu falei, bom, eu sou uma pessoa que me comunico bem? Sim, mas em cima de um palco para 2, 3 mil pessoas, você precisa ter muito alicerce. E até porque a gente vai conectar com esse grupo. Exato. Vai estruturar energia, e como né? que eu chego para todos? Como que eu conecto todas essas pessoas? Então, eu fui buscar uma outra ferramenta, uma outra mentoria para falar sobre isso. E daí tem aqui, estratégia de equilíbrio de agosto, estruturação de ideias. 1, de fogo na 5ª dimensão, foco em ampliar conexões. Sim. Criar organização da realidade a partir da estruturação de ideias e das ações tomadas de forma bem planejada. Bem planejada, ou seja, vamos estruturar bem, que aí a gente vai saber aonde ir e tal. E não quer dizer que tu não possas improvisar na hora que tu tá lá e que tu se conecta e vê que talvez tenha uma necessidade de algo que tu possa trazer da tua vivência. Mas quanto mais estruturado, menos chances de a gente cair na nossa... Mas tudo é estratégia, né,
Paty? Assim, Tudo. e inclusive o branding que eu falei ontem, eu fiz questão de cutucar um pouco. A gente estava no meio de uma constelação e eu fui falar de brand porque brand tem a ver com valores e a cultura da empresa. Sim. E você tem que colocar isso de uma forma estratégica na sua vida. Então não adianta só você saber na sua vida e na sua empresa, se você não tem a estratégia do dia a dia de como você vai comunicar isso. Então, assim, as pessoas têm muitas ferramentas, elas guardam para si e não usam outras estratégia no dia a dia para que vá no flow, né? E se, por exemplo, você pegasse isso tudo e guardasse, né? Não adianta nada. Por mais que eu te abri os próximos meses para você saber, eu nem foquei no desvio. Eu não gosto muito do que eu percebo, né? Quando eu trabalho com a ferramenta, se eu ficar passando para a pessoa, aqui você pode cair, eu acho que sempre o foco é como que eu mantenho a frequência elevada. Claro que se a gente cair, a gente vai usar a forma de ação e a estratégia também para sair disso. Mas eu percebo muita gente só focada assim, nossa, meu próximo mês é muito difícil, o que tem ali de desvio, sabe? E eu acho que esse foco positivo de a gente olhar como eu me manter mais elevado, tu vê que ele fala de novo com as questões que eu poderia dar de alinhamento na medicina chinesa, de manter o sono adequado, de a gente ter o cuidado com a alimentação, de a gente cuidar do nosso corpo, porque ele é o nosso templo. É nosso né? templo, exato. E outra questão que a gente talvez possa pensar, agora me veio uma coisa Fala, de que Paty, você sentiu. falou ontem, eu senti. Você falou algo muito bonito ontem, e eu pensei, nossa, tô aqui, vim para São Paulo para conhecer a Juliana pessoalmente, participei aqui do podcast e da constelação com a Simone também, e você fala algo assim, que você percebe essa mudança do que está acontecendo no planeta, né? Tanto com o clima, como com as pessoas, com uma mudança energética dimensional, tudo estruturado para novas formas, né? De talvez as empresas terem que se adequar, as pessoas terem que se adequar, as famílias, né? Todos os grupos. E eu acredito muito nisso. Então, para quem quiser também seguir a comunidade da Human Coach, a Márcia, ela faz um processo mensal de ela sempre falar um pouquinho do mês, mas ela tem também a formação para quem quiser, de repente, fazer um estudo só para si mesmo, sem precisar, de repente, abrir assim, dizer, eu vou virar um terapeuta, né? Ou eu vou trabalhar com essa ferramenta. Poderia fazer para autoconhecimento, e ela tem toda uma comunidade na qual ela vai dando os direcionamentos, sabe? Sobre o que aquele ano vai trazer como desafio para o planeta. Então, a gente está vivendo um ano muito desafiador, porque ele é um ano que precisa muita concretização, solidez, é um ano de a gente conseguir mostrar para que a gente veio, sabe? Ele tem uma influência num processo muito mental, mas já em terceira dimensão. Então, ele pede que a gente não use mais só um conhecimento, não é da sobrevivência, ele é de eu conseguir ser estratégico, de eu conseguir juntar tudo aquilo que eu aprendi no meu mental, no meu emocional e no meu corpo físico e ampliar aquilo tudo para levar para um novo formato. Então, se a gente está finalizando para o ano que vem, é um último ano antes de a gente abrir de novo um planeta indo para um novo formato, né? Ele vai abrir de novo 2026, um período que abre um ano 1, né? Então, a gente tá fechando. Claro que não é só numerologia, mas a numerologia faz parte desse processo, Sim. a gente entender esses ciclos, né? Então, por isso que esse ano as provocações estão muito e aí, tu quer mesmo? E aí, tu vai usar a tua autoridade, porque tanta a tua gente força? buscando o propósito de vida também, né? Assim, é impressionante. E você falando, me veio algo aqui também. E aí, acho que entra a Joy, porque, de novo, é estratégico. Porque se você vai parar para meditar, que nem eu ganhei, gente, assim, mas assim, ela tem, você tem o site, depois a gente passa, eu vou marcar aqui a plataforma, o seu Instagram, porque é incrível, assim, é muito legal. E o que eu fiz, né? Eu sempre gostei de aromaterapia, sempre usei muito essências, e eu comecei
de uma forma estratégica. Daí, isso é estratégia, gente. Antes da minha meditação, primeiro que eu tranco a porta do meu quarto pra ninguém entrar. Pra ser o teu momento. Meu momento. Olha que importante. Eu faço e isso. Mãe, desculpa, galera. Não, é todo... Mas assim, gente, Pronto. eu nem gato mais eu deixo. Porque, assim, se eu deixo, meu gato quer sentar em cima de mim. Então, não. Tchau. Você também. Então, eu borrifo. Daí eu olho e eu falo, qual que eu quero? Hoje eu usei de manhã o impulso. Porque E eu até pus os dois aqui, impulso e inspiração. Olha só, porque como ontem eu fiz, eu falei, eu tô precisando, e eu nem sei se é pra isso, porque ela tem um papelzinho pra ler, mas eu senti na minha intuição, aí ali é linha equilíbrio. Isso mesmo, e tu vê que pegando agora na caixinha, todos eles têm a caixa bula. Então ele vai trazer força física, vai trazer força do mental, de a gente conseguir reconectar de novo com a terra e trazer essa energia. E esse é legal, e era isso que eu precisava, porque quando a gente faz um movimento sistêmico, entra dentro do sistema, né, dentro dali do campo, te suga muita energia. Não é ninguém que está te sugando, mas te suga porque nós somos energia, né? E daí eu posso trazer um monte de escrita aqui, de neurociência, enfim. Mas nós somos energia. Então eu acordei hoje e falei, nossa, eu preciso... E eu peguei, e eu falei, eu vou usar. Só pelo nome já me trouxe. A primeira palavra que é vitalidade, vigor físico. E era exatamente o que eu precisava. Então eu fiz, e hoje é um portal. Eu não sei quando vocês vão assistir, porque é esse mês ainda, mas hoje é 8/8. E eu sou eu adoro astrologia. Na pandemia, eu estudei tudo que eu podia. E é muito fantástico. Pra mim, faz muito pra sentido. Mim, me ajudou muito na transição de carreira. A Cris Paz, a minha astróloga. Assim. E eu acho que como nós duas temos a alma dos que gostam daquela coisa de estruturar mesmo. Então, para nós, quando faz sentido, aquilo relaxa, entendeu? Porque daí trouxe o conhecimento. Agora tu vê, faz 5 anos que eu venho montando essa linha dos sprays, né? São sprays de ambiente com uma proposta terapêutica. Todos eles têm óleos essenciais e florais. E a ideia dentro desse processo é de eu poder levar um pouquinho daquilo que eu posso inspirar as pessoas, sabe? Então, algo que ajuda a relaxar para quem precisa, talvez, de uma calmaria, né? Quando a gente tá demais yang, a gente precisa baixar. Então, aqui, realmente, são 6 óleos essenciais. Tem lavanda, laranja, tudo aquilo que vai trazer bálsamo, sabe? O próprio grapefruit, que baixa um pouco aquela ânsia de comer ou de usar alguma coisa, dá foco. Então, a calmaria vai acalmar, o impulso vai trazer a força de novo. O inspiração, ele tem duplo sentido, porque ele trabalha tanto a inspiração das ideias, né? De a gente conseguir se conectar com o nosso propósito, com o campo espiritual, mas ele também trabalha o respirar melhor. Então, eu pensei ele inicialmente como algo que liberasse bloqueios de energia, porque eu fiz para usar nas minhas sessões da acupuntura, né? E aí foi tendo tanta aceitação que eu fui pensando, nossa, isso pode ser um projeto, e eu fui sentindo essa missão de uma forma muito intuitiva. Então, eu nunca pensei assim, vou fazer um planejamento para montar essa empresa, um plano. Então eu não fiz, eu comecei do caminho inverso e às vezes isso ainda me pega, sabe? Mas eu sinto que é uma missão, sabe? Você tá no caminho certo, e quando a gente fala do movimento dentro das novas empresas, a gente fala até em antecipação, né? Então, só que o que tem? Tem que ter propósito. Não tem empresa que vai ficar de pé sem propósito, porque não é mais só sobre nós, é sobre o todo. Então, o que você vai entregar? Então, assim, as pessoas... Ou você é um produto de preço, e você vai competir por preço. Então, isso suga as pessoas. Ou a gente dá o valor, valor agregado. É isso. E daí, quando a gente tem valor agregado e a gente sabe quais são os valores que a gente quer entregar, quais são o propósito, as virtudes, né? A gente entrega... E daí flui. A empresa faz assim, boom. É verdade. Apple, assim, eu vou dar um exemplo Faz sentido, né? Porque tava ali, talvez, no cenário, exatamente aquele número te esperando, assim, para dizer, agora eu vou trazer força, eu vou empurrar. Se ela não for, eu vou dar uma empurradinha, né? É isso. Então... hoje eu tô na numerologia, eu tô no meu número 8, que é da construção. E eu sei que eu tô passando por esse momento. Sim. E tem tudo a ver com o 4 que você me trouxe. Então, assim, eu sou uma pessoa muito buscadora. Eu sei...
eu preciso saber de tudo que eu tô vivendo. E eu fico tão feliz quando eu falo, yes, é exatamente isso que eu tô vivendo. Porque o autoconhecimento te liberta. Então, quando você se conhece, você vai com mais potência, você sabe aquilo que você tá fazendo, você sabe que tem algo a mais. E você, de novo, a gente tá falando das pessoas multipotenciais. Isso é mais uma potência sua. Verdade. E aí acabei montando esse laboratório. Ainda sou eu que fabrico tudo. Eu tenho uma colaboradora e eu venho pensando assim, nossa, ela também trabalha com amor. Ontem, ouvindo na constelação, pensei, pois é, a gente pode assim não ter ainda feito movimentos tão grandes. O meu número anual, ele tá bem para novos começos, sabe? Experimentações. Então, eu tô num ano que ele traz a energia da inovação, do experimentar. Então, eu vejo, é isso, tô experimentando, mesmo que dê o frio na barriga. Não é que às vezes a gente não sinta também uma resistência ou um desconforto, mas peraí, que eu vou mesmo assim, eu vou encarar esse projeto todo novo, né? E talvez você também, pensando agora no teu mundo mais empreendedor, vai ter coisas que são muito inovadoras agora. Mas a gente experimentar e dizendo, eu vou deixar acomodar, vamos ver o que acontece, né? E talvez é isso. Então, hoje eu penso, a minha ideia até é poder levar a Joy para mais pessoas, sabe? Tentar sensibilizar as pessoas que elas precisam ter recursos em casa para se auto-melhorar. Porque qual a ideia de um produto que é frequencial? É a gente poder borrifar, como eu vou fazer aqui agora, e quando a gente borrifa e sente essa energia caindo, né? Eu tô recebendo florais, óleos essenciais, mas eu tô me ajudando de novo a me reconectar. E eu olho para dentro, mas eu volto a minha frequência para cima. Então, em vez de eu ficar numa lamentação, numa vitimização ou num processo até de um desequilíbrio que veio pelo meio, né, pelo coletivo, eu volto a centrar e dizer, não, peraí, que eu vou estar na minha melhor versão. Ô, Paty, e é muito assim, a gente estava falando sobre isso hoje, antes aqui, são escolhas. São escolhas. Então, assim, eu acho que muito do Vênus veio para desmistificar. Isso aqui é comprovado que a lavanda calma, que daí, enfim, você sabe muito mais. Cada um dos olhos, né? Um que vai trazer, talvez, foco, a concentração. Menta. Então, eu adoro, eu sou uma buscadora. Mas, assim, o que eu queria trazer aqui é que às vezes as pessoas levam isso para o misticismo e você ter isso, um óleo de foco, de energia dentro da sua empresa, onde, sabe, você precisa daquela reunião de foco, você fazer... Dá uma respiração, muda tudo. Deixa eu contar agora uma coisa bem engraçada. Eu participei de um evento mais ou menos um mês atrás e nós fomos em 3 pessoas. Nos intervalos do evento a gente tinha produtos para venda e estava muito engraçado, que as pessoas tinham perfis diferentes, né? E eu sou aquela que, se alguém veio e me fez uma pergunta, eu saio explicando assim, porque o óleo essencial tal vai fazer isso, porque eu sou essa pessoa que é dos planejadores e que valida o científico, né? Então é muito engraçado. Aí eu vi as outras explicando totalmente diferente, assim, não, isso aqui é para insônia, é um outro olhar de conexão com a pessoa. Você sente isso? O que você está sentindo? Qual a sua Era um olhar totalmente diferente. E a outra terapeuta que estava junto dizia assim, vamos fazer uma experiência? Porque ela é muito mais da execução, né? Então ela dizia, senta aqui. Punha a pessoa sentada, borrifava, fecha os olhos, vê como é que isso aqui cai, aonde que fala com você. E eu fiquei olhando e pensei quanto aprendizado eu tive. Porque a minha forma de explicar era na sequência lógica que eu inventei, que faz sentido, que eu quero explicar sobre a linha toda. E, na verdade, ali abria totalmente diferente. Ela sentia no campo e ela dizia, olha... Veio pra mim esse spray, eu vou borrifar. E a pessoa diz, nossa, era isso que eu precisava, sabe? Então, olha como a gente pode abrir nossos novos formatos e também olhar para o lado e ver dentro da nossa equipe essa multitarefas. Mas você só consegue fazer isso, Paty, quando você está em estado de presença. Concordo. Então, também. é isso que eu falo, são ferramentas que te ajudam. Você pode bravejar, né? Você pode bravejar ali, ficar bravo com a sua equipe, ou você pode
entender, daí quando você tem o autoconhecimento, essa inteligência emocional, que acho que é uma das maiores virtudes dentro de um líder hoje, e falar assim, o que aquilo está incomodando em mim? Por que aquela pessoa fez uma... Porque, quando você traz de volta a responsabilidade para você vira uma chave. É verdade. E daí você consegue transformar aquilo. Você consegue resolver, solucionar muito mais rápido. Diz de mim. Exato. Porque é um espelho. É um espelho. É um espelho. Foi o que assim falou. Isso eu aprendi muito também nesse estudo. Eu criei amigos, pessoas muito especiais nesse grupo, porque daí o meu grupo seguiu estudando em conjunto, né? A gente se viu no primeiro curso do mapeamento, depois do analista master, que foi um estudo mais longo, e depois nos interventores. Então a gente conseguiu ir se vendo, tinha pessoas também de outras cidades, e a gente conseguiu inclusive fazer um encontro. Isso é muito fantástico, porque eu vejo, normalmente eu não sou aquela de querer estar no grupo, associação, que chato, né? Mas eu vejo que poder estar no grupo e a gente vê, nossa, a gente cresceu junto, foi mudando, né? Algumas pessoas até passaram a ser meus pacientes na acupuntura, né? Que eu pude talvez trazer recursos dizendo, olha, o problema aqui já está no físico, vamos solucionar isso. Porque pode vir de um campo primeiro espiritual, ou talvez vibracional, emocional e mental, que está em desacordo e que vai derrubar. Físico. Né? Porque o físico é o último estágio. Então, assim, é isso que eu falo. Quando você entra em estado de presença, você consegue fazer a sua autocorreção. Só que isso é autorresponsabilidade. Então, a partir do momento que você é responsável pela sua vida e suas escolhas, só que você só percebe isso estando em estado de presença. E daí tem várias estratégias, várias ferramentas que te ajudam a te colocar nesse lugar. E tu vê que tirar o tempo para a presença, né? É uma escolha de novo. De novo. Assim, por exemplo, gente, eu tenho 3 filhos, que todo mundo que tá aqui deve já me conhecer. Então, eu tenho 3 filhos, trabalho pra cacete, tenho 2 gatos, tenho um cachorro, tenho marido, tem a casa. Só que, o que acontece? Eu sempre me coloquei no lugar de doação. Eu sempre fui sempre para os outros. Isso era uma autossabotagem, porque é sempre assim, o outro em primeiro lugar. E aí eu adoeci. Assim, adoeci em vários sentidos, até assim, beirar uma depressão, de falar assim, cara, qual que é o sentido da minha vida? Eu entrego muita coisa, todo mundo quer a Ju ali, né? Quer Sim, mas só quer a parte boa, né? Mas, também. E o que eu quero? Sim. E o que eu gosto? O que eu preciso? E daí foi quando eu fiz esse movimento que eu comecei já faz um tempo, né? Faz bastante tempo, comecei a me resgatar. Sentei meus filhos, todo mundo, e falei, olha só, a partir de agora, eu tô me reconectando. E quando você faz isso você está ensinando os seus filhos pelo exemplo de que é muito importante você ter amor próprio. E daí o amor próprio é autorresponsabilidade, né? É você vir para o seu estado de... É o que eu falo, o externo pode estar um caos, mas se o seu interno estiver bem, você consegue passar por qualquer lugar. E talvez a gente se autorregula mais rápido, né? Não, talvez não. Total, a gente né? Total. Só que assim, mas aí de novo entra naquele lugar que você precisa bater a bunda no chão, você precisa entrar numa depressão profunda, você precisa perder para aprender. E assim, a gente tá aqui para encurtar o caminho. E para que servem os mentores, né? Porque você acaba sendo uma mentora. É verdade. Quando você me passou, a gente fez o Human Code de todos os meus filhos. E foi muito legal, porque eu consegui entender, e você até falou, nossa, eu tô chocada como tem um entrosamento muito grande. Muito grande, muito lindo. Eu fiquei muito apaixonada. E hoje eu vejo, assim, talvez a gente conseguir contemplar as coisas lindas, né? Também anima a nossa alma de novo pra gente estar vivo e ter sentido, né? Porque não é Mas fácil, eu vi né? uma família linda, que algumas coisas se repetem, então... consegue ter esse entendimento, consegue ter um caminho. Mas pode ir para outro caminho. Por exemplo, eu tenho uma adolescente que, se eu não ver esse lado, me leva para o caos. E daí é aquela gritaria, batição de porta. Então, assim, o autoconhecimento, ele é libertador. Porque você também ensina os seus filhos, os seus colaboradores também a buscarem por isso. É verdade. Então, e daí,
nova era, né? E eu gosto muito de falar sobre isso. Ela é sobre comunidades. Por que os grandes influenciadores não estão fazendo mais sentido? Por que as grandes empresas estão buscando os nanos e os micro-influenciadores? Porque a gente fala de comunidades menores. A gente quer falar com quem fala a nossa língua, com quem conecta com a gente. Isso é sobre conexão. E a mudança é, se as pessoas não se abrirem para esse processo, vai haver algo muito complexo, assim, que vai obrigar, tipo, empurrado, né? Porque hoje eu penso assim, quando o nosso tempo já deu e a gente não pede a demissão, não vai fazer o que às vezes estaria no nosso caminho de fazer, por exemplo, a gente pode ficar, mas a gente vai ficar reclamando, ou vai adoecer. E às vezes a empresa manda embora mesmo, né? Chega um momento que diz, olha, eu acho que eu saí 2 anos atrasado, né? A gente até pode dizer. Então, para quem talvez ficou até com vontade de fazer um estudo também da plataforma, né? Eu me coloco à disposição tanto para atender as pessoas, mas quem tiver vontade, assim, de só fazer a consulta pode, mas quem puder também investir em si mesmo e fazer o curso, eu acho muito fantástico. Eu falei com a Márcia, eu falei, fiquei de passar uma acho data para ela vir, né? Sim, tinha que ser mais para frente. Eu tô também aí com a agenda bem atrapalhada esse final de ano, mas assim, eu vou deixar marcado aqui o seu contato, Paty, assim, a gente vai te marcar tudo, porque eu trago essas ferramentas. Eu lembro que a Cris veio, a Cris é a minha astróloga, virou já irmã, assim, eu conheço ela há muitos anos, ela é uma pessoa que me acompanhou e ela sempre me falou do meu propósito. Sim. E eu falava, ela é maluca, essa mulher, gente. Que ela tá vendo algo transformação, cura das pessoas. Eu sou diretora de produto, de comercial, assim. Eu trabalho com construção de plataforma. Mas olha só, eu não tinha o amadurecimento, eu não tinha o autoconhecimento suficiente para entender o meu papel. Então tá tudo bem. Então, assim, são feitos de escolhas. E quando e a Thelma que estava aqui antes, a gente estava falando que é uma mão de ida e de vinda, do dar e receber, mas também tem a rotatória. Então tem também o retorno, onde se você desviar um pouquinho, você pega o retorno, entendeu? Só que você só faz isso de novo, né? Porque e você só faz isso, desculpa, Paty, te cortar, só para terminar isso, você consegue fazer essa adaptação rápida quando você está em estado de presença, quando você se conhece, você sabe que você está no lugar errado, entendeu? Só que as pessoas estão muito mais para fora do que para dentro. Então, esse movimento de vir para dentro... De querer, às vezes, né? Ser amado, ser aceito, ser... Agora, é interessante que até com a ferramenta a gente consegue ver, assim, vai ter crianças que desde o início lá a gente pode ver, assim, que elas vão ter muita tendência de abrir mão delas pelo grupo, pela família, né? Então, como é importante a gente educar também essas crianças e jovens desse momento para elas serem adultos saudáveis, né? Pequenos seres humanos em desenvolvimento, mas eles não são idiotas, eles são crianças, mas já com um ser humano ali dentro, né? Não, é impressionante. Então, eles têm um outro chip. E assim, de novo, é pelo exemplo. Por exemplo, você fez o dos meus filhos, já é uma ferramenta. O próximo passo agora é eu parar e fazer a leitura para eles. Eu preciso fazer isso, porque acabou que não deu tempo, para uma ferramenta de autoconhecimento. E eu faço também, eu faço vários tipos de ferramentas, eu utilizo. E eu faço reiki e faço alinhamento de chakras, que são os nossos cérebros energéticos, né? E eu tenho a minha filha do meio, que está passando por esse processo como que fala? De adolescência. Ela eu dei de presente para ela e falei, olha, eu falei assim, presente não. Eu falei, olha, marquei para você, tchau, fui, corri, né? Tchau, fui, porque mãe nessa idade, elas não querem nada que vem da gente. Você acha que você sabe tudo, né? Eles acham que a gente... E daí ela fez ontem, então, uma ferramenta, ela usou o spray, eu dei um spray para ela que você me deu e falei, olha filha, usa antes de dormir tudo, olha só, isso como são ensinamentos que a gente vai colocando, por exemplo. E daí ela fez o alinhamento e daí a terapeuta me chamou hoje de manhã e falou assim, Ju, eu preciso que você compre lavanda,
cedro, não sei o quê, porque ela precisa, ela tá nessa fase dessa ansiedade, dessa adolescência, que é o calmaria, né? Então, assim, eu falo que se você tem esse repertório, porque não adianta você buscar as coisas, mas você não ter o repertório, ter o autoconhecimento e o conhecimento, né? A sabedoria. E tu vê como você vem se cuidando, ela também vai se abrir na terapia, porque ela poderia ir lá e dizer, ai, que baboseira. Nada. Né? E então, se ela passa a dizer, não, eu vou usar esse óleo porque ele vai me ajudar e eu me sentir que eu fico melhor, por que não, né? Então, talvez o que a gente possa hoje resumir de deixar é esse convite. É um convite. Para que as pessoas saiam da zona de conforto e vão se olhar, né? Não, Paty, tem que ir, trabalhar. tem que saber. Eu quero que as pessoas entendam que é uma ferramenta, que é um mapa para quem tá em transição de carreira, para quem quer ter clareza do momento que está vivendo, como vai ser os seus próximos 12 meses, assim, é transformador quando a gente pode ter esse entendimento. Eu sei porque eu dei pro Luiz, né? E ele é um cara extremamente... Imagina, ele é touro virgem, ele é totalmente cético. Hoje não mais, porque casado comigo não dá para ser cético. Teve que treinar, mas ele tem intuição Ele guardada. tem muito. E ele terminou e você ficou com ele mais tempo do que ficou comigo. E ele falou assim, que demais. Eu sou assim, assado. E eu tô passando por ele. E ele viu o momento que ele estava vivendo. Então, é tão bonito quando você vê que as pessoas saem dessa mente analítica e elas começam a abrir espaço para conexão com o seu lado sutil. Isso é muito importante, porque isso vai te dar abundância. Porque você vai trazer a criatividade para o seu campo, para a sua empresa, para o seu lar. E só para finalizar o da Sophie, porque eu cheguei super tarde ontem em casa do evento, e daí hoje de manhã ela tava super diferente, me ajudando. E eu fiquei só... Usou o spray. Ela usou o spray e fez o reiki, tá? De alinhamento. Daí ela chegou, sentou na mesa e falou, olha só, mãe, eu quero fazer daqui 15 dias de novo, posso? Eu, lógico. Então, é isso que eu... A gente já fica orgulhosa, não fala demais pra não estragar. Beijo, me liga assim, ai, adorei, obrigado. Então, assim, isso eu quero deixar aqui para as pessoas, que existem ferramentas, Paty. E isso é estratégico. E então, eu assim, penso hoje, vamos dizer assim, quando algo ainda não tá no físico, né? A gente pode usar qualquer uma das duas linhas, porque até essa linha aqui da Joy, que trabalha na caixinha preta, é uma estrutura para viver melhor, para sentir melhor e para amar melhor. Então, eu acho que eu vou abrir bem rapidinho. Ai, abre, sabe? Porque eu fui muito no feeling também. Para conhecer, ó. Então, na verdade, a estrutura do Living tem aqui um floral para algo que as pessoas hoje em dia precisam muito, que é conseguir ser elas mesmas. Então, aqui ele vai trabalhar com autenticidade, com coragem. Eu acho que pode borrifar até para te sentir. Gente. Ele traz bambu, bergamota, então ele traz leveza e ele vai trazer essa questão do propósito. Eu coloquei dentro das caixinhas também as palavras-chave, porque eu sinto que a gente precisa trazer essa verdade para nós, sabe? E aí eu trabalhei com cores, porque eu sou muito intuitiva. E aí o feeling, ele vai trabalhar com um floral chamado Alegria de Viver. Então, ele vai nos ajudar a ter coragem de sentir aquilo que precisa vir. Então, ele abre novos começos, ó. Ele traz relaxamento, desaceleração. Eu vou até borrifar para você sentir um pouquinho. Gente, eu vou sair daqui hoje nas nuvens. E esse sprayzinho, ó, por ele ser colorido, ele tá muito mais fácil, assim, pra gente presentear alguém, por ele ser bem bonito. Nossa. Porque eu sinto hoje que a gente poder usar a beleza, o refinamento, as coisas assim, de a gente se dar um presente, faz total diferença, né? E esse último, ele trabalha Lang Lang e óleo de rosas, que daí ele é o do amor. Então, ele é todo cor-de-rosa, voltado para o amor. E aí, ele vai ter um cheirinho muito
sensual, assim, de trazer de novo pra Aí, nós. gente, quem tá precisando. Quem tá precisando trabalhar, ó, amor próprio, libido e tal. Mas o óleo de rosas, ele trabalha o amor universal. Então, o cheirinho dele, ó, é voltado pra toda essa parte do amor. Eu não borrifei muito, porque ele é bem forte, assim, eu tenho muitas pacientes Tô cheia de amor pra dar agora. que trabalham, às vezes, com lideranças e lugares muito agressivos e que elas usam antes de abrir uma reunião, elas passam na sala. Tá, isso é estratégia. É isso que eu falo para as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Você vai num, sei lá, você vai fazer uma massagem num lugar bacana. Quando você entra para fazer uma massagem e você sente aquele cheiro, aquele lugar, aquele negócio isso é a experiência do consumidor. É verdade. Você, além de você você proporcionar para sua casa, para o seu lar, mas você proporcionar para o próximo. Veio tão diferente. Agora que o cheirinho, é muito e eu vou gostoso e assim, mesmo. Você me levou para um lugar agora. Eu sou muito do cheiro. Eu tenho essa coisa do cheiro e eu tenho várias fragrâncias em casa e a Leninha que me ajuda, a Leninha maravilhosa, vou falar dela. Eu falei assim, Leninha, eu deixei ali e eu expliquei para ela sobre os cheiros, tudo. Toda vez que eu chego na minha casa, sabe você chega na sua casa cansado, eu abro o meu quarto e tem aquele cheiro que te acolhe, que te fala assim, bem-vindo. Cara, isso não tem preço. Então, assim, isso é o sutil. Então, as pessoas precisam se conectar e não tem preço isso. Você usar numa sala de reunião, você colocar no seu quarto, você colocar para um seu filho, às vezes um filho que precisa de foco, né? E que precisa voltar ali para um estudo. A gente tem tantas ferramentas legais, é tão legal. Tá tudo disponível, né? Tá tudo disponível. E, claro, quem não quiser estudar toda a aromaterapia, o estudo aqui já tá feito. Tá feito. A parte que todo mundo vai estudar, mas ela tá pronta aqui, gente. Já tá pronta. Ela faz o Ribbon Code, ela tá, vai estudar. Não, vem, porque assim, esse é o seu propósito, de fazer a transformação do outro também, levar esse conhecimento. E eu consegui aprender também a como não ficar doente, sabe? Porque era um padrão meu. Eu fiquei doente em quase todas as viradas de setênio, com 7, com 14, com 21 e com 28. E aí eu fiz as grandes mudanças da minha vida com 34. Para que quando eu virasse os 35, eu avisei todas as pessoas da minha família. Eu falei, olha, tô fazendo uma grande mudança, porque eu não só fiz uma mudança de casamento, eu fiz uma mudança de trabalho, né? Eu fui morar em outro lugar, então mexi com todas as esferas de segurança. Mas eu falei, porque eu quero decidir que a partir de agora eu sou autorresponsável por mim e eu não vou mais ficar doente, porque eu não preciso. Eu posso aprender a cuidar de mim. Então, isso muda tudo. Então, tu vê que agora tô nos meus 46 com esse olhar. Gente, olha, lindo. Né? Não aparenta, você vê, não aparenta, porque é alegria. E eu, por exemplo, eu não peguei Covid, eu não fico doente. Isso então, mesmo. assim, mas por quê? Porque a energia nos mantém. E a energia do alimento. Então, assim, eu falando da Leninha, a Leninha começou a me ajudar lá em casa e ela emagreceu 12 quilos. E ela fala, o que você fez comigo? Eu falei, eu fiz você comer comida de verdade, que vem da terra, que ela só comia lanche, não sei o quê, e ela já é uma senhora. E ela assim, você vê, ela falou, Ju, eu tinha dor no meu quadril, eu tinha dor no meu joelho, eu tinha dor no meu útero. E ela agora? Tá assim, porque é tudo, é as escolhas que você faz na vida. É verdade. Assim, os meus filhos não ficam doentes. É verdade. Então, assim, eu tenho problema? Eu tenho problema, mas é a forma como você lida com ele. Outro dia eu estava conversando com a minha filha, e eu falei, e ela tava com uma questão de adolescência, mas ela vai me matar depois desse episódio. É verdade. Já vamos mandar um camaria pra ela. Esse eu vou fazer, eu não vou falar pra ela não escutar. Mas assim, eu falei, filha, não importa onde você tá, não importa quem está do seu lado, não importa o que você tá bem com você. Você tá bem, você se amar, você saber o que você quer. Só que ela tem
13, vai fazer 14 anos. Eu tava falando isso ontem assim, a gente falou, ai, como eu queria que a minha mãe falasse pra mim quando eu tinha 14 anos. Eu falei, não adianta. Talvez a gente não ia ouvir. A gente não ia ouvir. Por isso que eu acho que se eu voltar no tempo e falar com a Ju de 10 anos atrás, talvez ela ia dizer, ai, não sei se eu quero Mas em aprender. algum lugar toca, algum conhecimento fica, algum conforto vem. Porque se eu tivesse entendido que toda essa amorosidade que eu trazia, porque o meu apelido nas empresas era, lá vem a João Trator, porque eu fazia as coisas acontecerem muito rápido. E, hoje claro, eu a entendi. atuação no mundo é a prática, E né? eu entendi. Vai lá e resolve tudo. Só que o caminhão te remete ao quê? É uma força masculina, né? Um caminhão. E daí até depois isso me incomodava de alguma forma, sem eu perceber, eu falava, não, gente, vamos lá, eu sou uma Porsche, uma Ferrari, eu sou pequenininha, eu sou rápida. Me incomodava de algum lugar e eu comecei a fechar esse lugar. Então, essa expansão de amorosidade da conexão que eu tenho, em algum lugar, ela foi... a Ju é meio doidinha, ela é feliz demais, claro, entendeu? Ela incomoda. Ela incomoda. Mas se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, naquela época, eu ia falar assim, o problema é teu. Isso é verdade, eu não vou tentar mudar, Não vou né? tentar mudar. E eu tentei mudar. E tá tudo bem. Eu acho que esse é mais um fechamento, assim, de a gente não tentar mudar num sentido de se moldar e se diminuir, né? Mas de mudar pra melhor, né? Pra melhor. Todos os dias ser alguém melhor, né, Paty? Eu acho que isso é uma escolha, tá? Eu penso todo dia de manhã. Sim. Eu nunca fui muito boa, assim, de acordar cedo e de acordar com disposição. Então, isso é algo dos meus últimos anos só. E eu penso assim, não, eu vou usar uma terapia ao meu favor, já que eu tenho tudo, e eu vou acordar. Então, hoje em dia, eu sempre acordo antes do despertador, então meu cérebro faz a preguicinha antes, e eu penso assim, é uma escolha, como é que eu vou me colocar? Então, eu tenho um impulso já no meu banheiro, porque quando eu tô com aquela cara de dizer assim, ai, que droga, ter que acordar, daí eu borrifo e já mudo o mindset, pensando assim, não, é uma dádiva. Porque te associa. Mais um dia. Então eu penso, não, vamos impulsionar. E aí muda. Só o fato de ele estar do lado da escova de dente, ele me traz um recurso de quando eu ainda tô inconsciente, pegando no tranco, de eu voltar a dizer, não, peraí. O lugar da autorresponsabilidade e da escolha que eu quero fazer. Perfeito. Fantástico, Ai, Paty, né? obrigado! Eu acho que nós arrasamos juntas. Sim. Pronto. Bom, eu vou deixar os contatos da Paty aqui, depois na descrição. Paty, muito obrigado. Eu sei que nada é por acaso. Agradecer de novo ao Renato, que fez essa conexão maravilhosa. Obrigada. Ele falou, Ju, você precisa conhecer uma pessoa, acho que você vai se identificar. E a vida tá sendo tão... abundante para mim nesse lugar, que eu tenho conhecido pessoas e mudou vários ciclos, círculos de amigos, de tudo, vai mudando e tá tudo bem, você não deixa de amar as pessoas, mas você também tá indo num caminho do seu propósito de vida, e sim, algumas coisas vão ficar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, talvez é a gente captar isso mesmo. mesmo. Gratidão, obrigada, Paty, pessoal. Beijos para todos, né? E olha... Gratidão, Paty.